A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E nem conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só se conhece a Deus através de Jesus. Por quê? Porque Jesus hoje não é um homem. Jesus é o Espírito maior que está ao lado do Pai. E Jesus é entre nós aqui a palavra. A palavra do Senhor diz lá na carta de João que 3 coisas testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ou seja, nesse versículo substitui o nome de Jesus, do Filho, pela palavra. O Senhor Jesus é a sua palavra. Quando você guarda a palavra no seu coração, você está guardando Jesus no coração. Quando você conhece cada vez mais a palavra de Deus, você conhece mais a Jesus. E você só vai conhecer a Deus através do conhecimento de Jesus. Como ele diz aqui, né? Aquele a quem o Filho quiser revelar. Então entendam, irmãos. O Senhor Jesus recebeu todas as coisas entregues pelo Pai. Então, se você precisa de algo, peça a Ele, clame a Ele, ou clame em nome dEle. É isso que Deus quer, que nós reconheçamos que Ele, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 em um só. É um só pensamento, uma só direção, um só poder. Entenda, quando você pede ao Espírito Santo, você está pedindo a Deus. Quando você pede a Jesus, você está pedindo a Deus. E quando você pede a Deus, você tem que pedir em nome de Jesus. Para dirigir-se diretamente a Deus, você precisa pedir com uma nomeação. Eu estou falando em nome do fulano, do beltrano, do ciclano. Tenho aqui a procuração registrada em cartório. Nós temos uma procuração. A procuração que o Senhor Jesus nos deu. Hoje nós falamos com a procuração em nome de Jesus. E quando nós falamos em nome de Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse falando aquilo que concorda com a sua palavra. Então, se você pede a Deus Pai, se você pede a Jesus Cristo, se você pede ao Espírito Santo, você está pedindo a um Deus só, porque eles são unidos, tão unidos. Deus ama tanto a união que Ele, o Filho e o Espírito Santo são 3, mas são um na verdade. Total coincidência de propósito, de direção, de poder. Então é esse entendimento que as pessoas têm que ter. Por exemplo, você tem a sua esposa. Se você tiver um total entendimento, né, uma total comunhão com ela, os 2 vão ser um só. Como diz a própria palavra do Senhor. Entenda, irmãos? E Jesus Cristo direciona para que os 2 concordem. Porque se um concorda com a palavra e o outro também concorda com a palavra, há uma comunhão de concordância, né? É uma comunhão de concordância com a palavra, e todos são dirigidos pela palavra, e todos avançam. Agora, quando um não tem o entendimento, ele acaba amarrando o outro.
Ele acaba segurando o outro, acaba às vezes até desviando o outro, tirando da direção de Deus. É preciso ter a comunhão, é preciso ter a concordância, né? E é preciso ter, acima de tudo, o respeito, né? Respeitar ainda uma condição de pouco conhecimento, de pouca busca, mas o respeito maior tem que ser com Deus e com a palavra do Senhor. O Senhor diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Então honre o Senhor em tudo, em todas as suas atitudes. E se honra o Senhor obedecendo a sua palavra. Não obedecendo aquilo que diz o pastor, mas obedecendo aquilo que está escrito. Se aquilo que o pastor diz concorda com o que está escrito, creia. Mas se não concordar, creia na palavra. Entenda, a palavra é a única verdade. Então, nós, cristãos, crentes, assumimos a palavra, né, como direção das nossas vidas, crendo que Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Então nós somos dirigidos por aqui. Quando nós nos convertemos, nós começamos a abrir mão de alguns achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Quando nós nos convertemos, nós começamos a abrir mão de algumas doutrinas que contrariam a palavra, algumas filosofias que contrariam a palavra, algumas tradições que contrariam a palavra. Por quê? Porque eu assumi a palavra como sendo verdade. Se isso daqui contraria a palavra, eu fico com a palavra e não creio nisso. Entendam? Há muitas discussões a respeito do Evangelho hoje, né, por alguns grupos aí que estão querendo denegrir a moral humana, né, que lançam cartilhas aí para crianças que não têm idade ainda para entender, começam a promover veladamente aí o homossexualismo, começam a querer grupinhos pequenos manipular ativistas para a liberação de drogas, né? Tudo isso, irmãos, vamos dizer assim, é um pelotão de frente de Satanás. Depois vem muito mais, né? E ele vem para contaminar a moral, e ele vem para principalmente colocar um jargão, uma placa sobre nós como radicais, né? Vocês são radicais, vocês são isso, fizeram lavagem cerebral. Não, nós cremos num Deus e na palavra do nosso Deus. Se na palavra do nosso Deus diz que o homem que deita com o homem é abominação, então para mim é abominação, porque é o que está escrito. Não é o meu entendimento, não é a evolução da sociedade, não é uma série de desculpas, é o que diz a palavra. Eu creio na palavra. E se eu creio na palavra, a minha opinião é em concordância com a palavra. Não sou radical, eu creio na palavra. Assim como você crê naquilo que Satanás lança na sua mente, né? Ou nas filosofias, doutrinas e tradições que Satanás até cria. Nós pregamos uma mensagem recentemente dizendo que tradições e doutrinas cegam, e cegam mesmo. Cegam mesmo, né? Nós pregamos até uma mensagem contundente que eu falei: Davi, essa não coloca lá na TV não, porque pode dar uma série de coisas. Mas o que nós dissemos, nós vamos estar vendo um pouquinho disso aqui na palavra, né? Que tradições, doutrinas e filosofias limitam as pessoas, impedem, são um obstáculo que impede as pessoas de acessar a verdade que está escrita, que é a palavra do Senhor. Então, irmãos, toma muito cuidado, irmãos. Eu fazia aí, meu pai fazia, meu avô fazia, eu vou fazer também. Se contraria a palavra, irmão, quebra essa tradição, né? Tem muita gente aí que tem um medo danado da tal de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária, existem demônios que agiram num pai e estão querendo agir no filho, e depois agir no neto, né? Estão lá, eles estão sossegados lá naquela casa, encontraram abrigo lá, estão lá. Mas a partir do momento que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se rende a Deus, desce as águas, essa maldição é quebrada, irmãos. É quebrada, o inimigo já fica incomodado de agir lá, e se for expulso, ele sai. Entendam? É isso, irmãos. É isso que a gente tem que ter de entendimento de acordo com a palavra do Senhor. E não ser guiado por mídia,
por opiniões de filósofos, de pensadores, de tradições e doutrinas. Amém? Versículo 28 diz, esse versículo todo mundo gosta, né? Tem que aliviar um pouco aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que promessa espetacular! Promessa de alívio. O Senhor Jesus prometeu alívio para nós. Se nós estivermos cansados e sobrecarregados e pedirmos alívio a Ele, clamarmos alívio a Ele. Ele diz, vinde a mim, todos, não está dizendo só os crentes, não, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos podem vir, que estão cansados e oprimidos. É claro que a primeira coisa que Ele vai fazer com aquele que ainda não crê, é levá-lo a crer, né? Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele sabe que não vai salvar todos, mas Ele dá oportunidades sucessivas a todos de se entregarem a Ele, de conhecerem mais a Ele, de crer mais nele e obter mais bênçãos que Ele pode dar, porque Ele é um Deus poderoso. Então, se você está cansado de sofrer, oprimido pelo inimigo, só tem uma saída, é vir até o Senhor. Não procure paliativos, irmãos. Tem alguns casos que a medicina e os remédios podem até resolver, mas na maioria é paliativo. A pessoa está deprimida, sabe o que fazem? Entorpecem ela com uma série de remédios, medicamentos, irmãos. Sendo que a depressão é um problema da alma, não é do corpo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa fica com a mente dela fragilizada, entorpecida, facilita mais a entrada do inimigo, irmão. Acaba virando um aeroporto de demônios, né? A pessoa está debilitada. Por isso, irmãos, que acontece a ação de espíritos malignos na vida da pessoa que bebe, que usa droga, porque ela entorpece a mente e facilita a entrada de demônios, perturbadores, enganadores. Tudo que entorpece a mente, irmão, tem que tomar cuidado. Você, cristão, vai fazer uma cirurgia lá, ora bem antes. Fala para Deus guardar a sua mente, guardar o seu corpo, dirigir a mão dos médicos, né? E não facilite, não. Você vê como o diabo ele é astuto, irmãos. Ele aproveita de alguns momentos de fragilidade para atacar. A pessoa recebeu a maior bênção da vida dela. Ela teve um filho, né? E aí ela fica com uma tal de síndrome pós-parto, irmão. Ação do inimigo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, cercar nossa mente com oração, estar sempre em comunhão com Deus, não tirar a salvação da cabeça, né? E cumprir os propósitos do Senhor. E vir até o Senhor, porque Ele alivia, Ele é a saída de todo mal, Ele é o solucionador, é o Deus Todo-Poderoso. Então, entendam, irmãos, o Senhor garante alívio àquele que o busca. Ele diz, eu vos aliviarei, é promessa minha, né? Se você vir com o espírito desarmado, se você vir cansado e oprimido, porque o cansado e oprimido, ele está meio quebrantado, né, pelas lutas, né? Então, eu vos aliviarei. Então, que nós, quando estivermos cansados e oprimidos, está amarrado, né? Busquemos ao Senhor. Cansado das lutas, não cansado fisicamente. Porque o cansado fisicamente, o que ele precisa? Descansar, né? Mas o cansado mentalmente, né, na alma, né, esse precisa do Senhor. Versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, aprendamos com o Senhor. O Senhor era brando, manso, gentil, né? E humilde. Nós, irmãos, temos que lutar contra a soberba. Eu sei, eu já vi isso, eu já aprendi isso, eu já tenho uma concepção a respeito disso. Soberba, irmão. Porque uma pessoa sábia, uma pessoa humilde, ela fala, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais, né? O tolo,
é aquele que se insurge contra uma repreensão. O sábio é aquele que ama a pessoa que o repreendeu, porque ele aprende, ele analisa, ele cresce. O tolo não, ele despreza tudo. Ele até se insurge contra uma pessoa que quer o seu bem e lhe repreendeu. Por quê? Porque ele é tolo, irmãos, soberbo, né? Não é humilde. O Senhor Jesus era o exemplo de brandura, de mansidão, de gentileza e de humildade. Ele era tão gentil que entregou a sua vida por nós, né? Oh, glória a Deus. E ele era tão humilde que era confundido no meio dos discípulos. Veja a humildade no vestir, no andar, no caminhar e nas palavras, né? O Senhor Jesus era tão humilde que ele disse: as obras que eu fiz, vocês podem fazer mais. Eu vou para o Pai, vocês podem fazer muito mais. Ou seja, ele falou: não, ninguém consegue me imitar, ninguém consegue fazer o que eu fiz. As obras que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Vejam que humildade, irmãos. E o Senhor Jesus buscava humildade nas pessoas. Ele buscava, irmãos. Quando o Senhor Jesus curava com lama, quando o Senhor Jesus dava uma palavra dura, ele estava ao mesmo tempo avaliando, medindo a humildade da pessoa através da resposta, da atitude, em função daquilo que ele falou. Entendam? E ele tinha humildade em tudo. A sua roupa era uma roupa com uma peça única, não tinha costura, era uma coisa simples, adequada, mas humilde. Ele andava no meio dos discípulos e ele era tão humilde que ninguém distinguia. Não, ele é aquele que está com um Rolex no pulso, que chegou numa carruagem de ouro lá da BMW, né? Não, ele é aquele que está com um anelzão de ouro no dedo. Não, irmãos. Quem é ele? Olha, ele está igual aos discípulos, mas eu vou identificá-lo com um beijo, aí vocês o prendem. Então foi identificado com um beijo, por quê? Porque ele simples. Irmãos, nós temos que ser simples, irmãos. Simples e humildes, né? É isso que Deus quer, irmãos. Corações simples e humildes. Humildade. A soberba, irmãos, é um dos maiores venenos de Satanás. Impede a pessoa de ter comunhão com Deus, impede a pessoa de aprender, de crescer. Entende, irmão? Um soberbo, um teimoso, ele passa a vida toda fazendo errado porque ele não aceita aquilo que falam, que ensinam para ele. Então, o sábio não, o sábio avalia, vê se verdadeiramente tem procedência e ele aplica. Então, nós temos que entender isso, que o Senhor Jesus, brando e humilde, gentil e amável e manso e humilde, tem que ser um exemplo para nós. E nós temos que ter paz na alma, aprender com o Senhor, aprender com a palavra de Deus. O conhecimento e a prática da palavra vai trazer paz a nós. Quando você conhece a palavra a fundo, quando você conhece as promessas de Deus, quando você passa a conhecer mais a Deus, vem uma grande adversidade, você está tranquilo, irmão. Você está tranquilo. Eu sempre cito que no início da minha conversão, eu tinha alguns problemas e eu não conseguia dormir, e eu falava para minha mulher: eu não sei como você consegue dormir com essa situação, né? Você vê, olha que entendimento errado, né? Ela virava para mim e falava: eu confio no meu Deus. Irmão, é isso. Você fica em paz quando você confia em Deus, né? Depois eu aprendi, né? Porque não adianta nada, irmão. Você ficar aflito, ansioso, não vai resolver. Ficar chorando, murmurando, reclamando, não vai resolver. Você tem que ser sábio, irmão. Você tem que fazer aquilo que resolve, ficar em paz. Em paz você medita melhor, raciocina melhor, você acha a melhor solução, né? A melhor direção, consulta a Deus, né? Então, isso é importante, irmãos. Uma vida abençoada não é só uma vida cheia de riquezas, de recursos, não. É uma vida onde você tem paz. Porque tem muita gente que tem recurso aí que está se matando, irmão. Porque não tem paz, está perturbado. Às vezes mata o pai, mata o filho, mata o marido, mata a esposa. Tudo por causa de valores materiais ou por causa de uma ofensa qualquer, irmão. Fique em paz, irmão. Quando uma pessoa te ofender, saiba que não é ela que está te ofendendo.
É Satanás que está usando a boca dela, irmão. A nossa luta não é contra a pessoa, irmão. Né? Não adianta você querer pegar alguém pelo pescoço que não vai resolver, irmão. A nossa luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas e fazem as pessoas cometerem coisas erradas ou falarem coisas erradas. Entenda, irmão, se você tivesse... Uma vez eu assisti um certo filme que tinha um óculos. A pessoa, quando colocava o óculos, ela via os demônios agindo. É um filme antigo. Se você tivesse esse óculos hoje, irmão, quando uma pessoa te ofende, você colocasse esse óculos, você ia ver que tinha um espírito buzinando isso no ouvido dela, irmão. Fala isso, faz isso. Né? E esse mesmo espírito que perturba a mente dessas pessoas, pode perturbar a sua se você deixar. Quantas vezes você já foi surpreendido com um pensamento ruim, de tristeza, um pensamento de morte, um pensamento de vingança? Tudo isso, irmão, foi confecturado, né? Foi produzido lá no inferno e enviado para a sua mente. A Bíblia diz, lá em Efésios, que nós devemos usar um capacete na nossa mente. Qual é o capacete? Capacete da salvação. Para que a gente resista a todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados? O que é setas inflamadas? São pensamentos maquiavélicos, pensamentos do mal, de demônios, na sua mente, irmão. Né? Quando as pessoas falam, pastor, aquela pessoa é má. Não. Deus não faz ninguém mal. Né? Deus não faz tranqueira. Né? Essa pessoa, ninguém nasce mal. Essa pessoa foi transformada por ação de espíritos malignos. E aí ela se transformou numa pessoa má, que comete crimes, que faz absurdos. Mas se um dia ela for liberta, Jesus transforma a vida dela e ela volta à normalidade. Veja o caso do endemoniado gadareno, irmãos. O endemoniado gadareno, ninguém podia com ele, ninguém podia prender, ele arrebentava as correntes. Ele vivia nu nos cemitérios, perturbado, corria atrás das pessoas. Né? Ninguém dava um tostão furado por ele. O Senhor Jesus chegou, o libertou de uma legião de demônios. E ele limpinho, no dia seguinte estava limpinho, até com perfuminho. Né? E falou assim, eu vou te seguir. O Senhor falou, não. Sua missão é aqui, você vai ser um evangelista aqui. Você vai pregar para todos esses criadores de porcos aqui que só pensam no lucro dos porcos. Né? Então é assim, irmãos. Quantos ex-bandidos, ex-isso, ex-hoje, estão pregando o evangelho, irmãos? Estão fazendo a obra de Deus, se transformaram em um homem de Deus. Por quê? Porque foram libertos, irmãos. A pessoa tem que ser liberta, tem que ser liberta aqui, ó. A guerra é aqui, na sua mente. É na sua mente que o inimigo ataca. Porque se ele controlar a sua mente, ele controla a sua vida. Ele força você a fazer um monte de coisas erradas. Ele força você a cometer pecado. Ele força você a fazer coisas inúteis, gastando o que não deve gastar. Ele força você a ter vícios, porque ele te controla mais facilmente. Então, rechace todo esse pensamento ruim. Pastor, como é que eu faço? Como é que você tira uma água suja e podre de um balde? Tem duas maneiras. Você pega o balde e joga toda a água suja, podre fora, e depois enche com água limpa. Ou senão, você vai enchendo o balde com água limpa. Vai chegar num momento que só vai ter água limpa, né? Se a Sabesp não cortar, né? Você vai ter água limpa. É assim a nossa mente, irmãos. Quando você vai ouvindo a palavra de Deus, você está enchendo a sua mente de água limpa, irmãos. Depois não tem mais espaço para água suja. Porque às vezes, quando você joga a água suja de uma vez, né? Sem ir gradualmente, sabe o que acontece? A mente fica vazia, irmão. Se você não encher logo com a palavra de Deus, né, a sua mente, o balde, o inimigo vai jogar contaminação de novo. E outra, ele vai jogar contaminação com 7 demônios piores do que ele. Ele chama reforço. Estão me combatendo aqui, viu? Cavalaria, vem cá. Né? Ele chama reforço.
E aí contamina, aí, como diz a palavra, o estado da pessoa fica até pior. Então é por isso que o processo gradual pode ser mais lento, mas é mais seguro. Você vai ouvindo a palavra, vai entendendo a palavra, vai crendo a palavra, vai aceitando os mandamentos de Deus, vai aceitando as promessas de Deus, vai aceitando os mandamentos de Deus. E aí a sua mente vai limpando, 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 e você se torna uma pessoa livre e em paz. Amém, igreja? É isso, irmãos, que Deus quer, irmãos, que nós resistamos, né, às contaminações do inimigo na nossa mente. E aqui no versículo 3 a 8 tem uma contaminação brava aqui. Mateus 12, 3 a 8. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. E aqui o versículo continua: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo e do que o sábado. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então vocês vejam aqui, irmãos, que o Senhor Jesus estava conversando, explicando de uma maneira até veemente aos fariseus, saduceus e outros que tinham uma doutrina que prossegue até hoje, uma doutrina equivocada, manipulada pelo inimigo, que era a doutrina do sábado. Eles diziam: o Senhor não pode curar no sábado, o Senhor não pode fazer isso no sábado, o Senhor não pode fazer aquilo no sábado. O Senhor Jesus falou: eu sou maior do que o sábado, eu sou o Senhor do sábado também, né? Ou seja, e ainda citou o caso do Davi, que comeu pão no sábado, que estava morrendo de fome, e dos sacerdotes que comem pães no sábado. Entenda, irmãos, essa era uma doutrina, uma tradição, talvez, mais uma doutrina, que impedia as pessoas de trabalharem no sábado. E valorizavam o sábado mais do que o sábado merece. Idolatravam o sábado. Colocavam o sábado acima do Senhor. A vontade do Senhor tem que ser soberana, e não doutrinas de homens. No sábado não pode curar, no sábado não pode. O Senhor Jesus, como a gente sempre prega, o Senhor Jesus fazia questão de curar no sábado. Ele curava todos os dias, mas a Bíblia Sagrada não registra que ele tenha curado alguém na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. A Bíblia registra no sábado, e no sábado, e no sábado, e no sábado, e no sábado, para quebrar essa religiosidade e essa doutrina que atrapalha a vida das pessoas, que impede bênção das pessoas, que travam vida das pessoas. É uma doutrina contrária à palavra de Deus, uma doutrina equivocada que foi imposta em alguns grupos pela manipulação do próprio inimigo. Entendam, essas doutrinas, elas cerceiam as bênçãos, ela impede as bênçãos. São doutrinas que não encontram respaldo na palavra do Senhor. No sábado você não pode fazer isso. O Senhor Jesus disse: eu quero não sacrifício, eu quero misericórdia. Você tem que ter misericórdia das pessoas. Se você tiver que auxiliar alguém no sábado, você tem que auxiliar. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas que seguem essa doutrina, quantos prejuízos já tiveram por uma doutrina antibíblica. Você passou no teste e você vai ter um grande salário, você vai começar aqui na nossa grande empresa e você vai trabalhar de segunda e meio período no sábado.
Então eu não posso. Porque o meu líder disse que eu não posso trabalhar no sábado. Perde a oportunidade, irmãos. Perde. Não, você tem que fazer isso, aquilo, tal, mas só que no sábado é meio expediente. Então eu não vou. Perde oportunidades. Porque não trabalham no sábado. Por quê? Porque inventaram uma tal doutrina contrária à palavra de Deus, que o Senhor Jesus combatia, e combatia veementemente, combatia insistentemente, porque a Bíblia só registra quando ele curava no sábado, para quebrar essa religiosidade. Irmãos, pessoas boas, que estão seguindo uma doutrina errada. E quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão na idolatria? Não na idolatria do sábado, mas numa idolatria qualquer, contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus é taxativa, não farás para ti imagem de escultura, isso. Uma pessoa parece que passa por sobre a palavra porque alguém falou, uma liderança falou, uma tradição fazia. Entenda, irmãos? Seguir a Jesus Cristo, seguir o Evangelho, é romper com algumas tradições, nem todas conflitam com a palavra, e romper com algumas doutrinas. Entendam, irmãos? Tem doutrinas, irmãos, que levam a pessoa à morte. Você não pode fazer transfusão de sangue. E a pessoa morre por causa de uma doutrina. Irmãos, sigamos a palavra e não doutrinas e filosofias. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.